Olá, tudo bem? Eu vou deixar mais uma palavra aqui, que está em João 8, a partir do verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade, aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Jesus começa essa instrução a aqueles que haviam crido nele sobre qual que é o elemento que nos indica que somos verdadeiramente discípulos dele. O que demonstra que somos discípulos não é a nossa forma de falar, de vestir, mas é o quão firme nós estamos na palavra de Cristo, o quão firme nós somos apegados a ela. E quando eu digo palavra de Cristo, eu estou dizendo o objeto Bíblia, né? Materializado mais o seu conteúdo. O que Jesus está querendo dizer aqui é o quanto que as palavras dele refletem na nossa vida, quanto a maneira de viver de Cristo reflete na nossa vida, quanto elas nos influenciam, quanto ela nos restringe, quanto elas nos libertam, quanto ela nos conduz. Então, se nós não somos influenciados por ela, se ela não é nossa matriz de firmeza, nós não somos discípulos de Cristo. Então, o que Jesus inicia essa conversa é muito além do que ler a palavra ou fazer um devocional, mas é o quanto daquilo que você absorve, ouve, come ou degusta da palavra e daquele que ele ensina, e quanto aquilo muda, né? Não é... Outro dia eu ouvi algo que mudou a minha percepção de palavra de Deus, que não é sobre o ler a palavra e o praticar a palavra, né? Mas é o que a palavra de Deus faz em você, o que a palavra de Deus muda em você. Isso é ser discípulo. Então eu não posso ler a Bíblia e dizer como que eu aplico isso, como que, se eu não tiver um entendimento, se aquela palavra não me mudar, não impactar na minha essência, no meu ser, ainda que eu pratique ela, né, eu não serei livre, porque eu estarei praticando por sacrifício, por força, por religiosidade. E é isso que os fariseus faziam. Então não é, a palavra de hoje não é a primeira pergunta que eu faço. E aqui eu vou fazer uma série de perguntas, né? Não muitas, mas algumas. Mas a primeira pergunta que eu faço não é se você está vivendo a palavra, se você está praticando a palavra, mas o que a palavra tem mudado em você, no seu interior. Qual o impacto da palavra quando ela é plantada dentro do seu coração. O que ela te muda, o que ela te transforma. Porque é a partir desse ponto que nós podemos nos considerar discípulos, né? Então, Jesus continua dizendo que se nós formos discípulos, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Então, quando a palavra de Deus ela é conhecida, quando ela traz luz a nós. Veja bem, irmãos, eu não estou falando de ler e praticar as escrituras, eu estou dando um passo atrás, eu estou dizendo, quando você lê, quando você conhece a verdade, o que ela gera em você, o que ela te muda. Então, se eu ler a Bíblia hoje e ela não me mudar, e eu estou falando pessoalmente, subjetivamente, no meu ser, não adianta eu levantar daqui e querer praticar o amor e querer praticar. É por isso que Jesus critica o farisaísmo, né? Porque por fora eles eram belos, bem vestidos, justos, né? Distintos, mas o interior deles eram como sepulcros caiados. Eles liam as escrituras de noite, eles estudavam, conheciam,
Só que a palavra não mudavam, eles praticavam, né? Jesus mesmo em outra passagem diz que nós temos que fazer o que eles falavam, o que os fariseus ensinavam, mas não o que eles faziam. Então, a compreensão da palavra, o viver a palavra, verdadeiramente não está só na prática, mas antecede a prática, a transformação. Então a palavra precisa, todas as vezes que nós sentamos, todas as vezes que nós meditamos na palavra, ela precisa transformar a gente. Ontem eu estava lendo o livro do profeta Isaías e o Senhor fala sobre a Síria, que ele vai usar a Síria como juízo, né, a Israel. Só que ao mesmo tempo ele começa a dizer que a Síria acreditava que ela seria, né, ela iria se exaltar e Deus iria corrigi-la, né? E aí o profeta diz assim: o machado porventura ele se acha melhor ou mais daquele que está utilizando ele? Não, o machado não se coloca nessa condição. Então aquilo impactou muito a minha vida sobre ser usado por Deus, né? Se Deus usou a Síria, Deus usou um jumento, Deus usou diversos meios de o próprio diabo na vida de Jó, Deus usou para que Jó se aproximasse e conhecesse a justiça de Deus de uma maneira mais profunda. Então ali impactou a minha vida na questão de ser usado, que Deus me usar não significa absolutamente nada, né? Porque Deus usou os assírios, né, como juiz. Então, quando nós lemos a palavra, ela precisa nos mudar. E a partir daquilo que ela altera dentro de nós, nós somos libertos, né? Então, a liberdade está nisso. E aí eu pergunto para você: você é livre? E aí eu te dou o conceito de liberdade. Liberdade é você fazer o que você quer, quando você quer e a hora que você quer. Você tem essa vida ou não, ou você tem que se disciplinar, ou você tem que sacrificar. Jesus, né? A Bíblia diz que é melhor obedecer, para Deus é melhor obedecer do que sacrificar, porque só obedece quem é transformado. Sacrifício, se você vive, se para você ir para a igreja é um sacrifício, para você orar é sacrifício, para você ler a Bíblia é sacrifício, quer dizer que você não foi transformado, você não foi mudado, você não é livre, você continua sendo escravo. Então a palavra, quando você conhece a palavra, quando você fica firme nela, ela te liberta. Você tem liberdade, você ora porque você quer, você vai à igreja porque você quer, você não bebe porque você não quer, você não prostitui porque você não quer. Então esse é o poder de ser discípulo, de viver a palavra de Deus, de sermos livres. E eu comecei a pensar isso sobre a minha vida. Eu sou livre, eu faço o que eu quero, né? E eu fazer o que eu quero não significa que eu vou pecar. Pelo contrário, que a palavra diz que se eu sou liberto pela palavra e a palavra me dá uma liberdade de santidade, de obediência a Deus. Está dizendo que a palavra nos permite, a graça, o Espírito Santo nos permite a servir a Deus de uma maneira gloriosa, poderosa, sem peso, né? Jesus diz: tomai de mim o meu jugo, que é leve. Então a gente precisa fazer essa análise. Somos livres, e quando eu digo livre, estou dizendo como cristão, irmãos, né? Enfim, então a partir da resposta dessa pergunta, você vai conseguir ver que estágio você está do evangelho, se realmente você é um discípulo, quais áreas da sua vida você não é um discípulo. Talvez você seja discípulo na área ministerial, talvez você seja discípulo na área financeira, mas do amor, do relacionamento, não. E você precisa também ser discípulo em todas as áreas. Então nós precisamos estar firmes na palavra, e é a verdade, o conhecimento dessa verdade irá nos libertar. Amém? Jesus continua aqui e, e eles dizem, né? Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos. Como pode dizer que um escravo muitas vezes não sabe que é escravo, né? O problema de ser escravo, né, hoje em dia, e no aspecto espiritual, é que muitas vezes o escravo não sabe que é escravo. Ele acha que ele é livre porque ele conhece, porque ele é disciplinado, porque ele tem mérito, enfim. Ele acha que é livre por cumprir as exigências e as regras ali
que lhes são impostas. E Jesus diz que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então, todas as vezes que a Bíblia não te muda, que a palavra de Deus não te muda, você vive pecando. Até o que você faz que parece espiritual é pecado, porque Paulo diz que tudo que não é pela fé, e a fé é pelo ouvir a palavra, ou seja, a origem das nossas ações, a origem da nossa transformação tem que ser a palavra, a fonte da nossa fé tem que ser a palavra. Então tudo que não é feito por fé é pecado. Então, olha que loucura. Se a palavra não te liberta, até os seus atos de justiça são pecados. Você vive pecando, ainda que para o mundo pareça bondade, para o mundo pareça cristianismo. Se a palavra de Deus te mudou por dentro, todos os seus atos, ainda que, né, sejam mais belos, eles são pecados, porque não é pela fé, não é pelo conhecimento, pela revelação e pela transformação que a palavra gera em nós. E aí Jesus dá algo poderoso aqui. E ele diz: o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela. Ele está dizendo assim, que um escravo pode viver entre os familiares, um escravo pode estar entre os filhos, mas ele não é filho e ele não tem lugar permanente ali, irmãos. O perigo de nós vivermos como escravos, de sermos escravos, né, achando que estamos bem, que estamos vivendo o evangelho, é que nós estamos no meio e a gente se acha a parte do meio. Só que um escravo não tem morada permanente ali. É questão de tempo para que aquele escravo saia, assim. Mas o filho não, o filho estará ali sempre. Então nós precisamos ter a condição de filhos, libertos, livres e não escravos. Porque se somos escravos, se vivemos, se não somos livres, se você faz tudo forçado, se você faz tudo, né, o seu perigo de um dia sair da família é muito grande. Então nessa manhã, nesse dia, nessa noite, tenha isso em mente, que o Senhor, né, quer que nós sejamos filhos. E aí ele conclui: portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Um filho sabe como ser filho, e é isso que ele está nos indicando, que se o filho que sabe o que é liberdade, sabe o que é ser filho de Deus, que experimenta, e é isso que Jesus fala nesse contexto. O que eu estou falando para vocês são coisas que eu vi do pai. Então ele começa a abrir o relacionamento dele como filho. Então ele diz: se o filho te dá esse caminho, se o filho te liberta, verdadeiramente vocês serão livres. Porque os fariseus, os judeus, e essa é a nossa mentalidade, né? Como muitas vezes como a deles, porque nós gostamos da condição, né? O pecado inseriu em nós também uma condição de escravos, né? Como Jesus disse ali, quem peca, vive pecando, é escravo do pecado. E essa condição é a nossa tendência a sermos escravos. Então todo ser humano tem a tendência de ser escravo ao pecado. E então nós, na nossa carne, na nossa natureza humana, nós gostamos e nós queremos ser escravos. Porque a escravidão, ela nos traz uma certa segurança, né? A escravidão, ela nos garante o pão, nos garante a morada, nos garante ali uma sobrevivência. Mas vem Jesus e abre a porta e fala: não, vocês são livres. E ele vem pregando liberdade. E a verdade é que Jesus continua dizendo aqui, né, que quando Deus manda um líder o libertador, né, que prega liberdade, os escravos querem o matar, né? Então muitas vezes quando Jesus vem com algo, com uma liberdade para nós não, Jesus, nós abrimos mão da responsabilidade de assumir aquilo ou de ter uma vida livre, sobre a justificativa de que somos disciplinados e santidade, sendo que a santidade externa não é a verdadeira santidade. Então aceite que o Senhor Jesus é o nosso cabeça, é o nosso líder, e ele prega liberdade, ele prega transformação,
ele não prega julgo, ele não prega peso, ele não prega religiosidade. Então, se você está com dificuldade de ler, se está com dificuldade de ir para as escrituras, se você tem dificuldade em orar, em ter relacionamento com Deus, se você tem dificuldade em uma área da sua vida, não temas, creia que há transformação para essa área da sua vida. Creia que é possível sim você ter prazer em orar, é possível sim que você vença esse pecado, é possível sim que você entenda que tudo isso que te amarra, que te prende, não é a sua vida, que o Senhor tem algo maior, que o Senhor tem liberdade, que você não precisa disso para viver, e que o que na verdade você precisa é da palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é essa a verdade. Quando a verdade começa a permear as nossas vidas, a palavra começa a trazer as verdades da nossa vida, nós somos libertos. E aí eu faço o que eu quero, porque eu quero adorar. Eu faço o que eu quero, porque eu quero ter relacionamento com Deus. Eu faço o que eu quero, porque eu desejo esse Deus. Eu desejo agradar e obedecer esse Deus. Então, creia, irmãos, e tenha isso em mente, que o nosso Deus é um Deus de liberdade. Nós nos tornamos escravos dele, mas é como a lei lá do Antigo Testamento dizia. Existe a escravidão por aptidão, que é originária no pecado, ou seja, todo ser humano tem aptidão a ser escravo, e tem a aptidão por escolha, que é a aptidão que o escravo, depois ali que a lei estabelecia que ele tinha que ser liberto, ele dizia, não, eu amei servir esse Senhor e eu escolho ser escravo dele para sempre. Fure a minha orelha. Então, um escravo de Deus é um escravo com a orelha furada, que escolheu, que usou da sua liberdade para entregar a vida a este Senhor. Amém? Fique com esta palavra, seja livre, irmão. O Senhor tem liberdade para nós. Deus abençoe.